Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia dos nossos estudos e expectativas. Quero começar já com vocês. Deem uma olhada nessa imagem aqui. O que isso importa para o nosso mercado financeiro? O que um brócolis importa? Deem só uma olhada nisso que eu quero falar um pouquinho dos nossos estudos de hoje no brócolis. Quando a gente observa, a primeira imagem, o brócolis, parece que ele vai crescendo de uma forma caótica, né? Cresce, mas não importa o tamanho dele. Mas quando a gente observa, começa a cortar o brócolis, já cortaram o tamanho deles lá? Cada brotinho, quando a gente observa, tem o mesmo tamanho e proporção do próximo brotinho maior. Ele cresce em proporções e tamanhos muito semelhantes ao próximo. Depois que ele cresce de novo, cresce um próximo broto, para que eles formem fractais, criando uma flor maior. Esse é um exemplo da teoria do caos, que a gente pode utilizar lá no nosso mercado financeiro, da mesma forma. Quero começar nossos estudos falando sobre as fractais, para a gente entender o que são esses brotinhos que podem se transformar em brotos maiores. No último estudo que eu passei aqui no YouTube, o último vídeo, volta lá nos vídeos anteriores, a gente foi observando para o dia 25, né, que foi dia 24 para o dia 25, que a gente tinha uma fractal aqui de onda 1, onda 2, onda 3 e onda 4. E então ele viria fazer o final de um ciclo, uma onda 5. Depois disso, fractais de correção, onde ele faz as ondas corretivas, que são as fractais. E veio fazendo uma onda A, uma onda B e uma onda C. E isso se repete indefinidamente, gente, em qualquer tempo e modelo gráfico. Assim como o índice lá no semanal. Olha só o tempo de 2020. Espera aí que pulou já direto lá para cima. Espera aí que já pulou direto. Vamos de novo. Todo este período de onda 1, 2, 3, 4 e 5. E depois ele faz os mesmos movimentos corretivos, mais uma vez, de onda A, onda B e onda C. E dentro desses movimentos maiores, assim como no dólar, que eu estou observando ele ali pelos 5 minutos, aqui mesmo observando nos 60 minutos do índice, eu não vou reduzir o tempo agora, mas a gente vai olhar isso daqui a pouquinho em tempos menores. Tivemos uma 1, 2, uma 3, uma 4 e uma 5 também, dentro de uma fractal menor, às vezes dentro de uma onda corretiva. E tudo isso vai influenciar no nosso mercado. Assim como a gente olha no dólar semanal, a gente tem esses mesmos movimentos aqui. Puxar um pouquinho aqui. Tivemos uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Com isso, a gente começa a esperar as ondas corretivas. Vamos voltar lá para os 5 minutos? Dia anterior, fractal de ondas de Elliott. Aqui num tempinho mais curto. Olha só, do último dia, agora, dia 26 de julho, sexta-feira, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Mas vamos direto ao ponto. O que isso importa, essa leitura de ondas de Elliott? Isso é gráfico parado. Algumas pessoas me perguntaram no final de semana, analisar gráfico parado é fácil, né? Quero ver na hora que está acontecendo no mercado. E é exatamente por isso que a gente observa dias anteriores com o gráfico parado, para ter essa previsibilidade do que vai acontecer, qual é a próxima onda, qual é o próximo movimento que a gente pode esperar. Dentro desse 1, 2, 3, 4, 5 que a gente teve aqui, ó, neste dia, tudo isso pode ser uma onda 1, aqui uma onda 2 e jogar depois para uma terceira onda, onde a gente pode montar a nossa posição de uma estratégia, se vai entrar numa operação, se vale a pena entrar na operação ou não em alguns desses pontos. Assim como a gente teve lá de quarta para quinta, quando eu passei os estudos aqui no YouTube, que ele faria a quinta onda. Depois disso, ele deve corrigir em ondas de A, B e C. E como eu disse, dentro dessas pequenas fractais de ondas, a gente tem também as ondas menores aqui, ó. Assim como a gente viu ali no índice, agora há pouco, a gente tem aqui também as correções. Ó. As onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, em fractais menores. Claro que a gente tem regras, tem posições que devem ser respeitadas por ondas de Elliott, a entender as fractais, tudo isso é muito importante. E todo dia a gente vai estar junto, ao vivo, pela manhã no YouTube, para passar essas expectativas do mercado. Antes da gente continuar e mudar o gráfico, a projeção do primeiro candle do dia. Vamos projetar aqui no dólar já de novo. Ó. Primeiro candle do dia, como a gente sempre faz todos os dias e direciona o mercado. Direciona não, né? A gente tem essa expectativa para onde o mercado vai. A gente projeta o primeiro candle do dia para saber aonde pode ser um ponto de retorno do mercado. Assim como eu projeto também aqui, ó, no dólar futuro. Deixa eu apagar um pouquinho ele aqui. Estava em azul.
Todos os dias a mesma projeção vai ser feita nos dois gráficos, porque eles têm uma pequena e leve diferença, onde o 161 aqui estava um pouquinho mais alinhado, quando no avista estava um pouquinho mais longe. Ó. Essa diferença de pontos que a gente aguarda, que ele pode vir a corrigir. Mas chega no 161, é um ponto de retorno do mercado. E aqui faz as ondas corretivas para baixo. Em tempos menores, se a gente botar lá no minuto, dentro dessa região aqui, ó, a gente vai ter essas fractais, talvez. Deixa eu ver um minuto, se a gente consegue observar isso. De 1, 2, 3, 4, 5, as ondas impulsivas. Vamos lá para o início do dia. Aqui dentro deste ponto, logo no início do dia. Deixa eu apagar o imã. A gente pode encontrar aqui a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4. Opa, foi demais aqui. Vamos passar de novo? 1, 2, 3, 4 e a onda 5. Entendendo as fractais, depois ele corrige ondas A, B e C. E aí depois vai de novo, novo ciclo lá de onda 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre vai se repetir os ciclos de fractais. Claro que a gente vai precisar, a gente vai buscar geralmente esse pequeno brotinho, seja aqui no minuto, para a gente entender o que pode vir depois. É isso que é interessante nessas ondas de Elliott, para a gente entender que se aqui, neste mesmo movimento de correção ó, do mercado, correção não, aqui ó, impulso, uma correção, um impulso, uma correção e um impulso. E aí então a gente já espera que pode vir umas ondas A, B e C, ó, A, B e C, para iniciar depois de novo, um novo ciclo de impulso, correção e impulso novamente, para montar a nossa posição. Então, ondas de Elliott aliada a Fibonacci ainda, gente, aí sim vai ficar fantástico a nossa... Se a gente montar as posições do mercado, né, para poder operar, e aqui a projeção do dia auxilia demais. Se a gente tem gap, agora eu vou voltar para a projeção. 161, vou alongar aqui, aumentar o tamanho, ele retorna, mas quando tem gap, a gente deve alongar depois disso. Espera aí, que agora eu vou botar o imã de volta. Projeção do primeiro candle do dia, depois alonga o gap. Para a gente encontrar agora aonde ele pode tocar e aonde pode retornar. Então a expectativa do dólar para a nossa segunda-feira, vamos ver se ele vai chegar nessa região e vai iniciar um pequeno retorno. Geralmente é pequeno, gente, porque depende do tamanho do próximo candle do dia anterior. Vai que o candle anterior, próximo candle já abre direcionando. Então a gente vai ter aqui a 1, 2, 3, extensa, e aí ele vem fazendo a 4, ó, pode ser mais simples, eu acredito que ela seja, porque a 2 aqui nesse caso ó, foi complexa. Se esse ponto aqui a gente está na 2, ela é complexa, então a 4 pode ser simples. Então, acompanhar aonde vai abrir o mercado amanhã, para a gente saber se ela vai ser simples e depois direcionar lá para cima. Expectativa do dólar, que ele possa buscar os maiores ainda, a gente vai cuidar dessas regiões, que a gente já tem fixas marcadas no gráfico, como lá de cima. Ó. E aí a Fibonacci vai ser fantástica. Se for para cima, a gente só coloca lá para cima, encontrando os principais pontos de suporte e resistência do mercado. Já imaginou se a gente não tivesse aqui essas marcações? Ó? Saber que o mercado chega aqui e ele dá uma travada exatamente nessa região? É isso que a gente pode ver aqui com a Fibonacci. Vou apagar aqui as ondas de Elliott agora. Vamos apagar ondas de Elliott. Dá só uma olhada. Retração de Fibonacci. A gente utiliza todos os dias a projeção para a gente entender para onde está indo o mercado, né? Peraí que não firmou bem o pontinho aqui. Vamos passar de novo ela. Aqui, muito bem. Para saber onde o mercado está travando. Olha como funciona de forma fantástica. Zona de ouro. Essa região de ouro de Fibonacci, a zona, Golden Zone, sempre vai ser a posição onde vai ser decidido se o preço vai continuar na tendência ou vai mudar a tendência ali dentro. Em qualquer tempo gráfico. Aqui eu tracei ele do semanal, ó, de 2020 até 2021. Ó. E aqui a gente pode observar que 2022 e 23 e 24 ainda se encontram dentro dessa região, tomando as decisões ainda importantes do mercado. Será que continua ou não continua? E aqui, colocando uma Fibonacci sobre Fibonacci, ó, a gente começa a encontrar pontos importantes do mercado. Vou colocar um tamanho maior também. E aí a gente pode voltar para tempos menores. Aqui tem a projeção.
Depois a gente fala das projeções aqui. E aí a gente coloca uma Fibonacci sobre Fibonacci nessas regiões também. Olha aqui. Vamos olhar aqui de novo. Região de ouro de Fibonacci, onde o mercado trabalha mais e toma a decisão se ele continua ou sai da posição que ele se encontra. Vai continuar na tendência ou ele pode retomar a tendência, mas é aqui dentro onde o mercado vai travar mais. E no ponto que a gente coloca uma Fibonacci sobre Fibonacci novamente, ó, a gente encontra mais pontos importantes. Se eu colocar ela que está aqui embaixo, lá para cima, ó, vou alinhar um pouquinho melhor aqui. Aí fica alinhado aí. Zona de ouro mais uma vez, mostrando para a gente onde o mercado vai trabalhar mais, onde ele vai tomar as posições importantes, sabendo que essa região aqui, o mercado pode dar aquela travadinha, a gente começa a compreender, não é uma questão só de manipulação às vezes do mercado, é entender as regiões importantes, que ele realmente pode chegar ali e ficar travado. E aí quando eu coloco aqui também, gente, ó, colocar mais uma Fibonacci sobre Fibonacci. Claro que não é para vocês ficarem fatiando o gráfico, né? Aos poucos vocês vão entendendo isso, e aí começa a ficar fantástico na mente. Vou botar outra cor aqui. As coisas vão entendendo, vão começar a fazer mais sentido para vocês. Quando eu coloco lá para baixo, ó, tentar alinhar ali, sabendo antes que o mercado poderia chegar nessa região, ó, e começar a pipocar aqui em cima e embaixo, ó, ficaria muito mais fácil da gente proteger o nosso capital, né? Saber um momento de sair ou entrar na operação. Se for para cima, posso colocar para cima, entendendo aonde o mercado, ó, pode travar mais uma vez, pode ficar trabalhando ali, candle após candle, batendo e voltando em cima, volta embaixo, olha essas posições aqui, ó. Toca lá em cima, volta a fazer pullback embaixo, trabalha aqui para conseguir romper, quando rompe, volta a fazer um novo pullback. Mas só a Fibonacci, sozinha, não nos dá tantos parâmetros assim para identificar, será que ele continua mais? Será que tem chance de continuar ou voltar a partir desse ponto? Olha aqui, que fantástico que fica. Vou mudar de cor agora aqui, botar amarelo, que fica mais forte para ver aí, ó. Sabendo todas essas regiões aqui, como são importantes, como os candles, respeito cada velhinha, respeito em qualquer tempo gráfico, vai continuar respeitando essas regiões, ó. Isso é fantástico dentro do nosso operacional. E aí que entram as fractais de onda de Elliott. Até onde pode ir esse preço? Até onde ele pode buscar? A projeção do dia que a gente faz nos mostra muito sobre isso. No dia 25, a gente tinha a projeção do primeiro candle do dia pelos 5 minutos, alongado com gap, onde o índice ainda não tinha buscado os alvos principais dele. E aí foi o que aconteceu na sexta-feira, onde ele buscou lá em cima o alvo de 161,8 e ficou aqui trabalhando aqui, até tentou romper um pouquinho mais. Então a expectativa para o índice, para o próximo dia, que a gente vê todos os dias, quando ele chega no 161, ele toca nessa região e retorna, mesmo que a tendência vá continuar depois, isso não importa, a gente vai ter, às vezes, alvos de dias anteriores, que vocês às vezes não viram, ou esqueceram, deixaram de traçar, mas só a projeção do primeiro candle do dia nos mostra que ele toca naquela posição e ele retorna. Todos os dias ele faz isso. É só o primeiro candle do dia, não é o primeiro período da manhã, é o primeiro candle do dia. A gente começa pelo 2 minutos, depois vou apagar esse azul agora, que agora a expectativa dele é retornar. Esse aqui é da última sexta-feira. Se eu projetar só ele, só o candle primeiro, como a gente faz todos os dias, vou projetar para baixo. Acho que para baixo foi o de 2 minutos, não, foi dos... Sabendo que quando eu projeto ele, mesmo quando ele cai, ele chega no 161 e retorna. Todos os dias a gente acompanha isso. É um número mágico, fantástico. Vou apagar aqui essa projeção, porque se ele tocou lá embaixo, neste alvo, e começou um retorno, a gente tem um gap no dia, como exemplo, ele pode tocar lá e retornar. Assim como ele tocou aqui no 161, ó, e retornou. Retornou pouco, porque no índice agora tem dado pouquinho até, retornou 200 pontos. Mas é uma região que ele toca e retorna. E quando faz o rompimento, é exatamente ali que ele faz o pullback para continuar. E aí, neste ponto, a gente tem o gap para ser alongado. Ó. Aí que a gente alonga o gap com o ponto de fechamento do dia anterior, para ele mais uma vez tocar no alvo de 161 e retornar um pouco. E aí, por que ele rompeu então? E rompeu alinhadinho. Olha esse candle aqui, esse último candle do dia. Último candle pós-rompimento, ó. Ele vem alinhado com essas regiões. Ele toca ali
e fez um rompimento, fez um pullback depois de novo para dar continuidade, porque tinha alvos do dia anterior que não havia finalizado. Então a expectativa do índice, um pequeno retorno para amanhã, pode ser um pequeno, gente, pode ser um pequeno retorno, depois ele pode romper muito mais, mas ele vai precisar retornar, porque a gente tem acompanhado todos os dias esses alvos, ó, olha no à vista, a mesma projeção do dia, projeção do primeiro candle do dia, alongado depois, não é projetar direto, alonga depois de projetar o primeiro candle do dia, alvo de 161, então o índice amanhã pode iniciar fazendo um retorno, que isso que pode nos dar essa possibilidade do dólar também retornar lá, ó. Ele vai continuar subindo, depois chega nessa região, retorna um pouco, para depois continuar. Isso a gente pode acompanhar com gap amanhã, né? Aqui ele já abre com gap, pode mudar um pouco, ele já buscou aquelas regiões, já finalizou o terceiro, a onda 3, por exemplo, das fractais, que a gente começou falando no início. Assim como aqui, olha só, se a gente aproximar um pouquinho o gráfico, tivemos uma 1, 2, 3, 4 e 5. E depois ele inicia uma A, B e C. Isso sempre vai se repetir indefinidamente. Assim como, gente, no Bitcoin, ó, 60 minutos, gráfico de 60 minutos do Bitcoin futuro, a gente teve também alguns dias atrás, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E depois, A, B e C. Mesmo movimento. E depois disso, como eu falei, esse ciclo, esses movimentos vão se repetir indefinidamente, né? E aí ele vem fazendo aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Jogando lá para cima de novo. Esta posição aqui, por exemplo, que a gente observa, este movimento de 1, 2, que aí abriu um gap, né? 3, 4 e 5, o Bitcoin pode também buscar esse alvo lá em cima ainda para finalizar esse último movimento. E quando a gente olha aqui no diário, ó, deixa eu apagar aqui agora aquele movimento dos 60 minutos. E aqui no tempo diário, ó, a gente tem, para aí que eu tô com o imã, tira o imã para fazer isso aqui. Tivemos a onda 1, 2, 3, 4 e 5. Então o Bitcoin, logo em seguida, após um pouquinho mais de alta, porque a gente tem alvos um pouquinho mais para cima, vamos acompanhar amanhã juntos ao vivo esses alvos principais. Ele pode iniciar mais um retorno dele. Assim como vem fazendo tempos anteriores também, as ondas de ABCs, ó. Olha aqui, ó. A, uma B e uma C. E aí iniciou de novo 1, 2, 3, 4, 5. Antes disso teve 1, 2, 3, 4, 5. De novo, tá vendo? Como ele vai se repetindo. A questão, gente, é saber identificar esses movimentos, ó. 2, 3, 4, 5. Depois ele fez as ondas corretivas, ó, de A, B e C. Porque como é que a gente sabe? Então, vocês percebem que aqui dentro desse movimento corretivo, desse caos que ele ficou, a gente não consegue encontrar esses 1, 2, 3, 4, 5. E observando todos esses movimentos aqui de 1, 2, 3, 4, 5, ABC, outros tipos de correção, triângulos, o que for, a gente consegue encontrar os pontos e ter uma previsibilidade melhor, junto com o nosso indicador, mostrando aqui os pontos de compra. Para antecipar as regiões, eu vou mostrar aqui no Renko, ó. Antecipação e proteção. Protejam sempre o capital de vocês. Sempre protejam. E protejam o mais rápido possível o capital de vocês. Opa, vamos para o início do dia. Sexta-feira aqui, ó. Treinem isso. Quem já tem o indicador, treinem o máximo possível. Quem não tem ainda, adquira o indicador. Vem fazer parte, a sala ao vivo todos os dias. E muito estudo. Muito mais estudo que vocês imaginam. Ali dos nossos cursos também, né? Mas só na sala vocês já vão aprender muito também. Quem quer se aprofundar ainda mais em Fibonacci, onda Géria, de teoria de Down e muito mais coisa, chama a gente que o nosso curso mostra tudo isso. Aqui, gente, o que é essa antecipação e proteção? Quem está com o indicador, ó, contra as médias, ó, deu venda, contra as médias, não faço venda. Se a gente tem expectativa de alta para o dia, o que eu espero? Confirmação da compra. Deu o primeiro bloquinho, primeiro quadradinho, esperou o fechamento dele, ó, já deixa pregoada a operação. Fica segurando no shift para compra e no alt para venda. Fica com o dedinho no teclado ali, ó. Deu essa confirmação, ó, stop abaixo da VWAP nesse ponto. A primeira operação, a gente sempre vai se basear na VWAP, porque ela vai direcionar o mercado. E nesse ponto aqui eu consigo botar 3 pontos só de stop. 3 pontos de stop. Assim que ele me positivou, eu protejo no 0 a 0. Posso deixar o mercado rolar? Posso, só observar. E aí no ao vivo, na nossa aula ao vivo, a gente nossa aula não, na nossa sala ao vivo, a gente já tinha expectativa desse 631 aqui, ó, esta região 631. E foi exatamente ali que ele rompeu e voltou a fazer o pullback. A gente já guardava um pullback de pós-rompimento nessa região.
Foi a segunda oportunidade de compra, pós o primeiro quadradinho, primeiro bloquinho, protege no 0 a 0. Vou apagar agora essa última aqui, ó. Aqui, nessa região, foi nossa segunda possibilidade de entrada. Aqui, ó, gente. Na primeira esticada, 11 pontos. Segunda possibilidade de entrada, quem já estava na operação só segurou, né? Entrada nessa região, stop abaixo do 631. Dando mais uma vez, ó, 3 pontos de novo de stop. Só 3 pontos de stop para entrar na operação. Positivou, coloca no 0 a 0, vai acompanhando barra a barra, 2 barrinhas para cima, vai positivando. Isso aí vai depender do gerenciamento de cada um. Tem uns que buscam 10 pontos por dia, tem uns que deixam rolar para buscar até 50 pontos todos os dias. Se não acredita, acompanha a gente. Terceira possibilidade, o mercado veio fazer pullback pós-rompimento de médias móveis, como sempre faz todos os dias. Compra mais uma vez acima do primeiro candle ali, ó, primeiro bloquinho. Compra acima dele, ó, stop abaixo da 200, dando mais 3 pontos de stop abaixo da 200. 3 pontos em cada operação. O meu risco de 3 pontos em cada uma delas, ó, pegando aqui nessa região, mais 12 pontos. Se eu continuei, alguns continuaram com a operação até o 161, pegando mais de 30 pontos no dia. Tá ao vivo, foi ao vivo, tá gravado isso. O pessoal já mostrando ali as operações que pegaram mais de 30 pontos na sexta-feira. Alguns saíram com 10. E aí, por que sai aqui nessa região? Porque aqui foi o alvo de 161 do nosso dia. Vamos projetar de novo ele? Aqui o primeiro alvo de 161. Não, depois ele continuou, né? Tava mais para cima lá. Mas só sai da operação quando ele mudar de cor. Isso a gente consegue se antecipar nas operações, se proteger o quanto antes, o mais rápido possível. Ó, até aqui 30 pontos. Ó. O pessoal sai na primeira operação com 30 pontos antes da queda. Entrando nas operações e se protegendo até o alvo de 161. A gente sabe que ele vai buscar todos os dias esse alvo. Sempre busca. E todos os dias ele vai lá buscar este alvo aqui de 161,8. O depois, alguns pegam já na compra e na venda, antecipando e se protegendo sempre nas operações. Entrou na operação, positivou, se protejam. Se protejam sempre, protejam o capital de vocês, protejam o dinheiro de vocês e espero vocês amanhã, ao vivo, pelo YouTube. Até mais!